Olha, vamos recapitular um assunto da aula anterior, que é a lei de Coulomb. Vamos recapitular alguns postulados aqui. Primeiro ponto é o seguinte, olha. Tendo aqui duas cargas, que eu vou chamar de carga 1 e carga 2, e essas duas cargas apresentem sinais diferentes, ou seja, um está carregado positivamente e outro negativamente, um positivamente e outro negativamente, o que nós vamos ter é o seguinte, é uma força de atração entre essas duas cargas. Uma força de atração. Agora acontece o seguinte, essa força de atração, ela se dá a uma certa distância. Uma distância que eu vou chamar de distância D. E essas forças, elas se baseiam na terceira lei de Newton, né? Ou seja, a força que aparece na carga 1 é devido a 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. A força de 2 devido a 1. E a força que aparece na carga 2 é devido aqui a 1. Então, a força, ó, nós temos a força de 2 em 1 e a força de 1 em 2, ok? Então, se essas forças se baseiam na terceira lei de Newton, nós temos que a força que 1 exerce em 2 é igual à força que 2 exerce em 1 em módulo. Né? A força do módulo da força que 1 exerce em 2 é igual ao módulo da força que 2 exerce em 1. Uma outra relação que nós temos é o seguinte, ó, é que essas forças apresentam a mesma direção, né? A mesma direção e sentidos opostos. E uma outra relação é que nós podemos ter é o seguinte, ó, se os sinais aqui são diferentes, ou seja, um é carregado positivamente e outro é negativamente, e nós falamos que a força é aqui de atração. Agora vejamos essa situação aqui, ó. Essa situação aqui. Um está carregado positivamente e a outra também. Lembrando que a força de interação elétrica entre as cargas acontece a uma distância. Agora nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Vou chamar isso de carga 1 também, só que de carga 2. Agora, se as cargas apresentam sinais, ó, se as cargas apresentam sinais iguais, a força aqui vai ser de repulsão. A força de repulsão. Agora nós vamos ter o seguinte, ó, a força que 2 causa em 1 e a força que 1 causa em 2. E que essas forças apresentam módulos iguais também, ó, porque se baseiam no princípio da ação e reação da terceira lei de Newton. A força que 2 causa em 1 é igual em módulo à força que 1 causa em 2. Apresentam a mesma direção, e os sentidos aqui opostos, ó. Sentidos opostos. Vou colocar até aqui também sentidos opostos. Sentidos opostos. Agora tem um detalhe aqui. Nesse caso, se as cargas apresentam as cargas apresentam sinais iguais, né? Então a força vai ser de repulsão. Ok, então olha, vamos observar algumas coisas aqui. É que se eu tiver genericamente uma carga 1, aqui uma carga 2 e uma distância dentre elas, eu vou ter uma força de interação e o módulo dessa força vai se dar a partir da constante, e essa constante representa o meio ao qual essas cargas estão inseridas, o módulo das cargas, ó, o módulo do produto das cargas,
sendo inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Essa aqui é a explicitação da força de interação entre essas duas cargas, e esse aqui é o módulo da força. Ok? Então, a outra relação que nós podemos ter é o seguinte aqui, olha. Vamos visualizar o seguinte. Se essas cargas estiverem no ar ou vácuo, o valor dessa constante aqui, olha, é definido através desse número aqui, 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. É a constante K se essas partículas estiverem no ar ou no vácuo. Agora nós temos algumas unidades aqui. Unidades da força, lembrando que a força é medida em newton, a distância é medida em metros, isso no Sistema Internacional de Unidades, e a carga medida em coulomb. Agora nós temos os múltiplos aqui, ó. Algumas vezes a distância vem em decímetro, em centímetro ou em milímetro. Aí acontece o seguinte aqui, olha. Transformando aqui as unidades, um decímetro vale 10 a menos 1 metro, o centímetro vale 10 a menos 2 metros e o milímetro vale 10 a menos 3 metros. Já em relação à carga, a carga às vezes vem em microcoulomb, que vale 10 a menos 6 coulombs. Isso aqui é a carga. Às vezes também pode vir em nanocoulomb, que vale 10 a menos 9 coulomb. E se vier em picocoulomb, vale 10 a menos 12 coulombs. Isso aqui praticamente é uma revisão, um lembrete. Certo? Aqui é o módulo da força. Certo? Então, tirem print, por favor, dessa tela. Vou apagar. Vou apagar aqui. Deixa. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então eu vou progredir aqui. Vou apagar. Vou adicionar aqui uma imagem. Pronto, ó. Com base naquelas relações, nós vamos tentar resolver esse problema, essa questão. Olha, veja bem. Dois corpúsculos eletrizados com cargas elétricas idênticas estão situados no vácuo distante de 1 centímetro um do outro. Então, nós temos aqui, olha, basicamente duas cargas elétricas iguais. Eu vou chamar isso de Q, e também a outra eu vou chamar de Q, a uma distância de 1 centímetro. Agora, perceba o seguinte. Perceba o seguinte aqui. Essas cargas são iguais, uma distância de 1 centímetro. Lembrando, se eu tenho 1 centímetro, posso representar como sendo 10 a menos 2 metros.
E eu multiplicar qualquer coisa por 1 é ele mesmo, então 1 centímetro aqui vale 10 a menos 2 metros. Ok. Outra coisa que ele fala é a intensidade da força de interação eletrostática entre eles é 3,6 vezes 10 a 2 newtons. Então, o módulo da força de interação vale 3,6 vezes 10 a 2 newtons. Observa, a carga elétrica de cada um desses corpúsculos pode ser, então ele quer saber o valor tanto dessa carga quanto dessa, mas as duas são iguais, né? Então ele quer saber o valor da carga aqui. Então vamos lá. E perceba que ele fala que essas duas cargas estão situadas no vácuo. Então, a constante vale 9, a constante do vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, né, para saber o valor da carga, nós vamos relacionar a partir dessa equação aqui. O módulo da força é igual a constante multiplicado pela carga 1 vezes a carga 2, em módulo pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. A força vale 3,6 vezes 10 a 2. A distância aqui, olha, a distância entre elas é 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 metros, agora perceba que a distância está elevada ao quadrado. Então, nós temos aqui a constante K, 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pela carga 1 vezes a carga 2. Mas lembrando, a carga 1 vale Q, a carga 2 também vale Q, já que as duas cargas apresentam valores iguais. Valores iguais, tanto em módulo quanto em sinais, ó, porque as cargas são idênticas. Então, eu venho para cá agora, ó, coloco 3,6, 10 a 2, vezes, ó, observa, esse fator está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, 10 a menos 2 elevado a 2 igual a 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pelo módulo de Q vezes Q. Q multiplicado por Q vai ser Q ao quadrado. Lembrando, dois termos iguais sendo multiplicados é ele elevado a 2. Então, nós temos isso aqui, ó. Então, eu vou repetir aqui 3,6, 10 a 2. Nós temos aqui, ó, 10 a menos 2 elevado a 2. Ó, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 4, ó, menos 2 multiplicado por 2, aí dá menos 4. Igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Multiplicado por Q ao quadrado em módulo. Então, agora nós temos 3,6, 10 a 2, 10 a menos 4. Olha o que eu vou fazer. Conservo aqui a base, ó. Observa, 10 a 2, 10 a menos 4 estão multiplicando. Conserva a base e soma os expoentes. 2 somado com menos 4, o resultado vai ser menos 2. Vezes 9, 10 elevado a 9. Multiplicado por Q ao quadrado. Observa que esse fator aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar 3,6, 10 a menos 2 por 9 vezes 10 elevado a 9, igual ao módulo da carga Q ao quadrado. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu andar uma casa da esquerda para a direita no 36, eu posso acrescentar aqui um termo, eu posso acrescentar cada unidade negativa em relação à quantidade de casas andadas. Então, eu vou acrescentar um termo negativo aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou andar uma casa decimal, ao invés de ficar 3,6, vai ficar 36. Embaixo eu não alterei em nada. Embaixo eu não alterei em nada. Embaixo eu não alterei nada, mas em cima eu andei uma casa da esquerda para a direita. Então, eu vou acrescentar um termo negativo aqui. Então, vai ser menos 2 acrescentado um negativo. Então, vai ficar menos 3. Igual o módulo ao quadrado da carga. Eu venho aqui, ó. Observa, eu tenho 36 dividido por 9, que vale 4.
E agora nós temos 10 a menos 3 por 10 a 9. Módulo da carga ao quadrado. Eu repito aqui o 4. Observa. 10 a menos 3, 10 a 9. 10 a menos 3, 10 a 9. Eu conservo a base aqui e subtraio os expoentes. Conservo a base, 10. Esse de cima eu repito e vou somar com, e vou subtrair com o de baixo. Então, nós vamos ter menos 3 menos 9 aqui, menos 12. Igual ao módulo da carga ao quadrado. Agora, observa. Observa o que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Se as cargas forem negativas, vamos supor que elas fossem negativas. Então, eu vou ter menos Q aqui no começo. Aqui. Se as duas cargas fossem negativas. Eu tenho menos Q multiplicado por menos Q. Negativo multiplicado por negativo, positivo. Então, vai ficar positivo Q ao quadrado. Ok? Agora, se as duas fossem positivas, eu ia multiplicar mais Q vezes mais Q. Ia ficar mais Q elevado ao quadrado. O módulo de mais Q elevado ao quadrado é Q elevado ao quadrado, porque a ideia do módulo é retirar o fator negativo. E como nessas multiplicações aqui não apresentam fatores negativos no final, sendo assim, o módulo de Q ao quadrado vale Q ao quadrado, que é igual a 4 vezes 10 a menos 12. Agora observa. Eu quero o valor de Q ao quadrado. Né? Eu tenho um valor aqui de Q ao quadrado, que é 4 vezes 10 a menos 12, mas ele quer o valor do seguinte, ó, a carga elétrica de cada um desses corpúsculos. Então, ele quer saber o valor da carga exato. O valor de Q. Então, eu vou extrair esse fator de expoente. Eu vou extrair esse fator de expoente, passando para o outro lado em forma de raiz, vai ficar raiz quadrada. Ó. Aí a raiz vai para os dois termos. Ó. Raiz quadrada de 4 e raiz de 10 a menos 12, igual a Q. A raiz de 4 vale 2. E a raiz de 10 a menos 12, eu repito 10. Observo, 10 a menos 12 está dentro da raiz. Eu coloco 10 a menos 12 aqui. E existe um índice que está fora da raiz, ó, que é o fator quadrático. Fator quadrático. Então, vai ficar o seguinte, ó, 10 elevado a menos 12, o número que está dentro, dividido pelo número do índice da raiz que está fora. Então, vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 12 sobre 2. Igual a quê? Menos 12 dividido por 2 vai dar menos 6. Então, olha, o valor da carga, né? O valor da carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Agora, lembrando que eu falei o seguinte, ó, que 10, vou colocar aqui embaixo. Lembrando que eu falei que 10 a menos 6 coulomb é igual a... Não lembra? É igual a o micro, é igual ao microcoulomb. 10 a menos 6 coulombs é igual ao microcoulomb. Então, no lugar de 10 a menos 6 coulomb, eu vou substituir pelo microcoulomb. Então, nós temos aqui o valor da carga elétrica. Letra E. Ok. Alguma pergunta?